Olá, tudo bem? Hoje eu, Cíntia Goldani, aqui com vocês, quero estar trazendo aí um relato muito emocionante. Se eu chorar, vocês não se abalem, não se impressionem, mas é um relato muito importante na minha vida, é algo muito marcante, porque como eu já havia contado para vocês em algum outro vídeo, minha mãe foi embora quando eu era pequena e o meu pai que ficou comigo. Então ele teve que enfrentar algumas dificuldades para me criar, com certeza. E o que dentro disso aconteceu? Dentro disso ele tinha que trabalhar, ele tinha que honrar, né, com os compromissos e com o compromisso de pai e também de mãe comigo. Ele tinha que ir trabalhar e me deixava com os familiares, né? Então, basicamente, eu ficava um pouco com uma parte da família, um pouco com um tio, um pouco com uma tia, e assim ia indo consecutivamente. Então eu não tinha realmente um lar fixo, não tinha um lugar meu, não tinha, não. E isso me trouxe muita insegurança, né? Me deixava muito insegura, porque eu não sabia até quando eu ia estar naquela casa, eu não sabia até quando iam me querer ali, né? E isso era bem difícil, era difícil. E o que eu esperava dentro disso, desse meio tempo? Como criança, né? Eu esperava que o meu pai viesse me visitar. E isso acontecia às vezes 2 vezes no ano, 3 vezes. Depende, né? De como estava a minha situação dentro daquela casa. Se não tinham mandado chamar ele, né? Porque em alguma coisa eu não estava ajustada. Porque o que acontecia? E eu acho que é uma coisa que eu falo sempre, que hoje eu aprendi a conhecer as pessoas, eu aprendi a lidar com as pessoas, eu aprendi a ouvir as pessoas, aprendi a ter a empatia de me colocar no lugar das pessoas. E eu agradeço até a isso, né? Porque em cada lugar que eu estava, eu tinha que ali conhecer as pessoas, tinha que analisar elas, tinha que me ajustar àquele ambiente, né? Claro que tinham traumas, né? Como toda criança, né? Porque eu tinha que me ajustar àquele lugar e às vezes eu não estava ajustada. Às vezes eu tava me sentindo oprimida, me sentindo rejeitada, me sentindo abandonada, eu tava me sentindo uma intrusa dentro daquele lugar, porque não era como se alguém simplesmente dissesse assim: vem e fica aqui, né? Era aquela coisa assim, estamos fazendo um favor, né? Estamos fazendo um favor. E eu não tô falando isso de forma ingrata, né? Eu deixo muito claro isso. Que isso não é uma ingratidão, isso muito pelo contrário. Eu sou muito grata a Deus, muito grata a cada pessoa que eu passei, né? Que eu participei da sua vida e que participou da minha vida, que de alguma forma contribuiu para que eu fosse quem eu sou hoje, né? E é como eu tava falando para vocês, se hoje eu consigo conversar e consigo entender as pessoas e consigo ser essa pessoa iluminada que as pessoas dizem que eu sou, é graças a tudo isso, a eu ter, né, tido que aprender desde muito cedo a enfrentar as dificuldades, né? A enfrentar a vida como ela é. E não ser poupada. Não ser poupada do abandono, não ser poupada da rejeição, não ser poupada dos abusos. Porque hoje, né? Hoje a gente sabe que uma criança não pode trabalhar. Mas naquela época não existia isso. A gente trabalhava, a gente fazia de tudo,
sendo criança. Mas o que eu quero trazer aqui? Qual é que é a reflexão, a moral, né, que eu quero trazer aqui? Que dentro disso, eu ficava lá nas casas, eu estava lá nas casas, e aí eu estava me ajustando ao local que eu estava, à família que eu estava. Como a sobrinha, e aquela coisa, às vezes as famílias eram grandes, e todos, como até hoje existe, as pessoas têm dificuldades, as pessoas tinham dificuldades ali, e eu tinha que participar dessas dificuldades com eles também. Só que o que acontecia? Qual era a minha ânsia na vida? Minha ânsia na vida naquele dia, naquele momento, naquele ano? Era quando meu pai ia vir me ver. Quando é que o meu pai vem? Né? De repente, às vezes as pessoas estavam chamando ele até porque eu, né, em algum momento devia estar expressando que não estava bem, que estava triste, que estava me sentindo sozinha, que não estava me ajustando ali. E aí chamavam ele. Só que quando ele vinha, ele chegava assim e dizia: "Oi, minha filhota", né? E me levantava e me colocava sobre os ombros. E quando ele me levantava e me colocava sobre os ombros, aquilo era surreal na minha vida. Aquilo era um momento em que eu me sentia segura. Aquilo era um momento em que eu me sentia amada na vida. Porque eu sabia que ele estava me dando o que eu queria, que era aquele amor, aquele carinho, aquela atenção. E isso foi muito importante. E aí tu pergunta, meu pai é uma pessoa tão simples, é uma pessoa analfabeta, que para muitos, sabe, que já teve vários problemas na vida, de todo tipo que tu possa imaginar. E ele sabia fazer um gesto desse, sabe? Ele não precisava, de repente, como eu dizia, né? Depois eu conheci minha mãe com 10 anos e eu disse, ele não tinha a obrigação como pai de ter passado tudo que ele passou, porque ele também teve muitas pessoas que não aceitaram, diziam, não, Darcy, eu não quero, eu não tenho condição, né? Não é minha filha, é tua filha, tu que fez o filho, né? A responsabilidade é tua, né? Toma que o filho é teu. E isso acontecia. E eu me lembro, eu era criança, né? E segundo os psicólogos, até 7 anos a gente registra essas memórias, a gente tem essas memórias, e eu tenho essas memórias. Eu tenho as memórias de cada lugar que meu pai foi, em cada lugar que eu fui aceita ou que me permitiram ficar ali. E quanto às vezes de ausência, de falta, de solidão que existia ali dentro de mim. E não era culpa das pessoas, porque elas não sabiam, elas não tinham também estrutura para me dar, né? Elas estavam me dando o que elas tinham. E é o que eu falo sempre quando alguém, assim, da minha família vem e diz, podia ter feito mais, ou podia ter sido diferente, né? Cada um dá o que tem. E o que eu recebi é o que cada um tinha naquele momento. É o que sabia me dar. É o que poderiam me dar. De repente poderiam ter dado mais? Poderiam. Mas não sabiam como dar. Gente. Mas é aí o que eu quero falar aí para vocês. É o seguinte. Hoje os pais... Tem muitos pais que têm seus filhos aí junto. E eles muitas vezes ignoram o fato de terem os filhos. E essa criança aí, esse teu filho aí, será que ele não estava como eu estava, ansiosa, aguardando o retorno do meu pai, a visita do meu pai, a vinda do meu pai? Porque era tudo que eu queria. Era aquele abraço, era aquele colo, era aquela
colocada nos ombros ali. Então, te dedique. Aproveite o momento que tu tem. Tá? Eu vou continuar isso em outro vídeo, mas fica aí essa reflexão para ti. Não deixa o tempo passar. E não deixa aí a tua filha ou teu filho ficar muito tempo sem a tua presença. Você é muito importante na vida do teu filho. Não importa se tu é o pai, se tu é a mãe, se tu é o tio, se tu é o primo. É preciso que a gente pare, que a gente preste atenção e que a gente olhe para a criança.